Diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? Mas pode ser. Meditar com os irmãos na palavra. Pela manhã nós falamos um pouquinho de Abrão, né? E falamos também de Ló. Mas agora à noite eu queria falar para os irmãos sobre Abrão. E quando nós lemos a Bíblia e ouvimos a palavra, é muito comum nós vermos a revelação de Deus para alguns dos seus grandes homens que ele levantou para administrar, para liderar, para operar maravilhas. E das revelações de Deus, uma das mais conhecidas é aquela que ele faz para Moisés. E ele diz para Moisés, quando ele pergunta: ó Deus, o que eu vou dizer para este povo? Como é teu nome? Quem és tu? O que eu vou dizer? Eu vou chegar lá, depois de 40 anos longe, eu vou chegar lá e dizer para eles que Deus me mandou. Eles vão querer saber teu nome, eles vão saber quem é tu és. E Deus, Moisés, diga ao povo: eu sou o que sou. Diz para eles que o eu sou te mandou. As respostas de Deus são assim, né? Interessante. E quando a gente lê o livro de Gênesis, nós vemos que Deus, por 3 vezes, ele fala para Abraão: eu sou. Eu sou. A primeira vez que Deus fala para Abraão: eu sou, é essa aí que nós lemos. Ele chega para Abraão e se apresenta para Abraão em uma visão. Mas eu quero só colocar os irmãos dentro do contexto para que os irmãos percebam como Deus se revelou a Abraão de uma forma exata, precisa e eficaz para o que Abraão precisa. Pela manhã nós introduzimos esse assunto e dissemos, e vou repetir rapidamente, que Abraão sai da sua terra sob ordem do Senhor para ir para a terra de Canaã, por uma promessa de Deus que lhe apareceu e deu ordem: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus ainda não havia mostrado o lugar, mas Abraão foi conduzido por Deus para Canaã. E ali, em meio a uma grande fome, ele vai para o Egito. Depois que ele vai para o Egito, ele volta para Canaã, porque o rei do Egito se estranhou com ele. Mas quando ele volta muito rico. E com o seu sobrinho Ló, volta riquíssimo. Chegando na terra de Canaã, não podiam conviver juntos. E então ele chama o seu sobrinho Ló e lhe faz uma proposta, dizendo: Ló, não temos como viver juntos porque nossa fazenda é muito grande. Então tu faz o seguinte: escolhe o lugar que tu queres ficar, e se tu escolher o norte, eu vou para o sul. Se tu escolher a parte do leste, eu vou para o oeste. E uma coisa interessante que eu quero repetir aos irmãos, que eu falei aqui pela manhã, é que a decisão de Abraão foi uma decisão de fé. E uma decisão de quem esperava na promessa de Deus. Tanto que aquela terra não tinha muitas opções. De um lado era o mar, do outro lado as campinas do Jordão e no meio o deserto. E Abraão, embora tivesse a prerrogativa da escolha, porque ele é que era o chefão, ele chama Ló e diz: escolhe, porque para Abraão
O que valia era a promessa de Deus. E ele acreditava na promessa e que Deus era o suficiente para ele. Tanto que quando vai escolher, Ló escolhe o que aos olhos do homem era a melhor parte. Um lugar fértil, um lugar rico, um lugar com cidades, um lugar evoluído, mas um lugar corrupto e que não tinha presença de Deus. Sobrou para Abraão o deserto. As planícies, planaltos e montanhas da terra de Canaã. Foi o que sobrou para Abraão. E aí quando eles se separam, que Ló vai para a sua vida e Abraão vai para o deserto, quando ele estava no ponto que Deus queria, aí Deus aparece para ele no capítulo 15, no versículo 1, e diz: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu maior galardão. Em outras palavras, o Senhor disse: eu sou o teu protetor no deserto onde tu estás, no meio desta população idólatra, corrupta e violenta. Eu sou o teu escudo. E ele disse para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. Porque Abraão acabara de abrir mão da melhor terra, do melhor lugar, daquilo que aos olhos do homem era o melhor. Ele abriu mão por causa da promessa. E Deus honrou a fé de Abraão e disse, em outras palavras: Abraão, o que tu rejeitou não é nada. Eu sou, o Senhor disse a ele, o teu maior galardão. Deus se revela para Abraão como Deus provedor, como Deus que nos sustenta e nos ampara. O nosso Deus, ele é atento a cada um de nós. Há um ramo da teologia que se chama deísmo. Esse ramo diz que Deus criou todas as coisas e largou a bel prazer. Está errado isso. Mas nós cremos de um outro pensamento teológico, que é o teísmo. Um é o deísmo, o outro é o teísmo. O teísmo diz que Deus criou todas as coisas, mas as sustenta, as firma, as controla, as domina. Paulo, quando pregava aos atenienses incrédulos, aos atenienses idólatras, aos atenienses que tinham muitos templos para todo tipo de ídolo, ele olhou para aqueles homens e disse assim: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, porque Ele é que controla todas as coisas. E quando ele chega para Abraão, ele diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, a tua proteção, eu sou o teu guarda fiel. E aí faz lembrar do Salmo 121. Quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Às vezes a gente tem a ideia de pensar que o socorro venha do monte, mas não é do monte que vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Se você olha para os montes, não vai encontrar socorro. Se você olha para o vale, não encontra socorro. O sentido diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque para uns que buscam socorro nos vales, não vão encontrar. Para uns que buscam socorro nas montanhas, não vão encontrar. O verdadeiro socorro nosso está além das montanhas, está além das nuvens, está além dos mais altos céus. A Bíblia diz que nem o céu dos céus podem conter o Senhor. A Bíblia diz que até em seus anjos ele encontra loucura. Ele criou a perfeição, ele criou a santidade, ele criou a luz. Ele é o Senhor. E ele vem para Abraão,
que ao invés de ficar na segurança das campinas do Jordão, escolheu o deserto da promessa, com as suas inseguranças, com seus animais ferozes, com a sua falta de água, com as ciladas que existiam dos povos nômades que viviam naquela região, dando em cima dos clãs, das famílias, matando, roubando. Mas ali no deserto da promessa, Deus diz para Abraão: eu sou o teu escudo. Irmão, isso nos traz uma grande revelação de Deus. Nós podemos confiar no Senhor hoje. A nossa segurança, ela não está naquilo que nós possuímos, nem naquilo que nós somos como pessoas humanas, mas a nossa segurança e proteção é o Senhor. O salmista disse muitas vezes: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha rocha. Senhor, Tu és aquele que me guarda. Nós oramos e cantamos e recitamos o Salmo 91, que fala que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente. Sabe por que isso, irmãos? Porque os que creram e os que creem entendem que o Senhor é o nosso escudo e o nosso maior galardão. Para Abraão, o que valia não eram as bonitas campinas do Jordão, nem a riqueza e os negócios que ele poderia ter naquela região. Ele, inclusive, se os irmãos lerem nos capítulos anteriores, Abraão era tão grande a sua família, tão poderosa a sua família, que aqueles reis de Sodoma e Gomorra, inclusive Ló, foram capturados na guerra. 5 nações se juntaram, 4 nações se juntaram e deram contra aquelas cidades ali, e 4 nações venceram 5 e levaram cativas. E Abraão, com a sua família e alguns amigos, perseguiu aqueles homens, bateu aqueles homens na guerra e trouxe de volta todas aquelas nações, para os irmãos verem como ele era grande. Poderia ter dominado aquela região, poderia ter sido rei sobre todas aquelas nações, mas nada daquilo atraía Abraão, porque Abraão tinha uma promessa. Nós temos que dar valor às coisas de Deus em nossa vida, porque nada mais tem valor quando o Senhor nosso Deus é o centro da nossa vida. Tudo mais é apenas um acessório. Depois disso, Deus de novo aparece a Abraão no versículo 7, para lhe revelar uma segunda característica de Abraão. Quando Abraão é chamado por Deus para receber dele promessa, e o Senhor lhe faz a maior promessa de sua vida, no versículo 4 do capítulo 15, quando ele já velho, e a sua esposa também já de uma certa idade, e o Senhor chama ele para dizer: eu vou te dar um filho, e o teu filho será o teu herdeiro. E ali Deus chama Abraão para lhe fazer promessas. A primeira revelação de Deus para Abraão foi uma revelação que lhe trouxe segurança e que lhe deu a entender quem era o seu Deus, qual era a dimensão do Deus que ele escolheu servir. E quando ele recebe promessas, no versículo 5 ele vai para a rua, vai para fora da sua tenda. Naquela época não tinha luz elétrica, o céu tinha o máximo do brilho, porque era tudo escuro. Quando ele vai para fora, Deus diz: olha para cima, e ele olha. Deus diz: tu consegue contar as estrelas? Olha aí as estrelas, tu consegue contar? Veja que Abraão não conseguiu nem contar as estrelas, mas eu quero dizer aos irmãos que o Deus que nós servimos, além de contá-las, ele a cada uma nomeia, a cada uma ele chama pelo seu nome, para que os irmãos saibam que nós servimos o Deus vivo, cujo tamanho e grandeza a nossa mente não pode alcançar.
Foi esse Deus que se revelou para Abraão. Foi esse Deus que se mostrou para Abraão, que o chamou e disse: quantas estrelas, se é que tu pode, porque como são as estrelas do céu, assim eu farei a tua descendência, como as areias do mar. Se tu pudesse contar o pó da terra, é assim que vai ser a tua descendência, Deus disse para Abraão. E Abraão creu. Ele creu. Quando Abraão crê, aí o Senhor se revela para ele novamente. No versículo 7 diz para ele: Abraão, leia o versículo 7. Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra, para te entregar esta terra, para honrar tua fé, para te fazer o improvável. Irmãos, Abraão era para ser só mais um sumeriano, só mais um caldeu, mas Deus o chamou para lhe dar uma terra, para lhe dar uma promessa, para lhe dar algo grande. E ele disse: eu sou o Senhor, que te tirou de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra. E aí o Senhor chama Abraão e diz: agora prepara o sacrifício, porque nós vamos fazer uma aliança. E aí entenda, Abraão, quando Deus se revela para ele pela primeira vez, dizendo: eu sou o teu escudo, era um Abraão corrompido, era um Abraão velho homem, era um Abraão que ainda vinha com toda uma vida, não sabia quem era Deus, e Deus se revela para ele: eu sou o teu escudo e o teu galardão, ou seja, eu te protegerei, e eu sou o que tu tem de mais precioso. Quando ele chega nesse momento, que ele mostra para Abraão a grandeza dele, aí ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito para te dar esta terra aqui. Deus se revela para Abraão como o grande Deus que pode fazer todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há guerras que Deus não possa vencer. Não há corações duros que Deus não possa quebrar. Não há mente cauterizada que Deus não possa renovar. Não há incredulidade que Deus não possa desfazer. Não há nada quebrado que Deus não possa consertar. Porque como ele disse a Abraão: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra. Ora, irmão, Abraão chegou ali sem nada, só com a sua família. E Deus o fez crescer e lhe deu uma terra. As promessas de Deus para nós, elas vão muito além. O que Deus fez com Abraão foi o que depois do Novo Testamento é revelado para nós. Ele diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Irmãos, nós precisamos ter a visão que Abraão teve de Deus, o Deus que é Senhor, que pode fazer mais. Ele diz na sua palavra: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ele disse assim: ninguém sabe. E alguém pode dizer: mas Senhor, e o meu pensamento? Aí ele disse: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, meus pensamentos são maiores do que os vossos. Se você acha que pensa para você o melhor, Deus tem algo maior para te dar. Mas você diz: mas, irmão Fabiano, eu tenho sonhos extraordinários, imagino coisas grandes. Aí a Bíblia diz para você assim: as coisas que o teu olho não viu, e o ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Aí você pensa que Deus é do tamanho que você imagina, Ele é maior. E Ele tem mais para você, e Ele tem muito mais do que você pensa e imagina, porque Ele é o Senhor. Nós não devemos limitar nosso Deus ao tamanho da nossa fé.
nós devemos entender o Senhor maior. Eu lembro daquele centurião, os irmãos lembram do centurião romano, que vai pedir socorro para Jesus. Ô irmãos, esse homem, vamos chamar ele de um homem pagão, ele nem judeu era, não tinha obrigação de crer em Deus, mas Jesus ficou admirado, porque aquele homem chegou para ele e disse: Senhor, meu empregado está jazendo, está morrendo em casa, e eu preciso que o Senhor me ajude, me socorra. Jesus disse: eu vou lá curar ele, vou lá contigo. Já estava saindo, ele: não, Senhor, não precisa tu ir não, dá só uma ordem que ele vai ser curado. Sabe por quê, Senhor? Porque eu comando também soldados, eu não preciso estar fazendo nada, eu só digo: rapaz, vai lá e faz, e ele faz, e ai dele se não fizer. Perceba a dimensão da compreensão que aquele centurião romano tinha da pessoa do Senhor. E às vezes nós olhamos e entendemos Deus tão pequeno, incapaz de nos socorrer, de nos defender, e muitas vezes nós trocamos o Senhor por qualquer coisa, porque pensamos que Ele não tem valor, mas Ele ensinou a Abraão: eu sou o teu escudo, sou o teu galardão, e sou o Deus vivo, Senhor, que vai te dar aquilo que tu não espera. E Jesus deu a palavra, ele já virou para aquele pessoal e disse assim: olha, eu nunca vi, nem em Israel não encontrei uma fé como a desse cidadão, não. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele teve o entendimento de quem era o Deus vivo. Não era pequeno, não era limitado ao tempo, ao espaço e à distância. Ele disse: ó, dá uma palavra, dá uma palavra. Entenda, o nosso Deus, ele é Senhor, ele é maior. Por isso é que você ouve o irmão Marcelo vir aqui dizer que ele clamou e Deus fez algo que os médicos não puderam fazer. E está aqui a mãe dele como testemunha viva de que o Deus que nós servimos é o Senhor. Não tem nada que ele não possa fazer. A sua mão não está encolhida. E uma vez ele disse para Moisés isso: Moisés, tu pensa que a mão do Senhor encolheu? Diz a palavra que se ele abre a porta, ninguém pode fechar, mas se ele fecha, ninguém pode abrir. Nada acontece nesta terra sem que ele permita. E os seus olhos estão sobre os fiéis da terra, é o que diz a palavra. A Bíblia diz, tem um versículo dos Salmos que diz que nós somos como a menina dos seus olhos. E a terceira, para finalizar, você vai encontrar no capítulo 17, no versículo 1, depois que Abraão faz uma aliança com Deus. Aqui ele já era um homem que tinha uma aliança com Deus. Ele já tinha galgado, vamos dizer assim, os degraus da espiritualidade e do conhecimento de Deus. Então, quando Deus está perto de lhe fazer cumprir a promessa, no capítulo 17, no versículo 1, o Senhor se revela pela terceira vez a Abraão, e ele diz: Abraão, sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí fez Abraão estremecer. O hebraico é: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, Deus mostra para Abraão o padrão de vida que aquele homem deveria ter. Porque em algum momento ele foi um fraco e um homem que não tinha nada, Deus o chamou, foi o seu escudo, Deus foi o seu galardão, lhe proveu, lhe abençoou, Deus se revelou para ele como Deus vivo, Deus forte, o Deus que pode tudo. E agora Deus chama Abraão para lhe fazer a terceira revelação e dizer para ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
O que o Senhor revela para Abraão agora aqui é que ele é Deus cujo padrão de exigência é alto, é fino, é excelente. E Abraão, que já havia conhecido a Deus, que já havia entendido, que já havia feito uma aliança, agora precisava ter um padrão de vida daquele que está em aliança com Deus. Por isso o Senhor chega para ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque tu não está servindo qualquer um. Hoje eu achei interessante que a irmã Thelma falando de uma irmã, não é evangélica, alguém pregou para ela falando que nós podemos ter o Espírito, e aquela mulher disse que não acreditou, porque disse que se ela tivesse o Espírito, ela mal andava, pela reverência e pelo respeito que era aquilo. Foi nesse sentido que Deus falou para Abraão, quando ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, tu não serve qualquer um, não pode ser de qualquer jeito, agora tu está em aliança comigo. No capítulo anterior fala que Deus põe Abraão num profundo sono. Abraão corta os animais, deixa tudo pronto e fica esperando a ordem de Deus, e os urubus querendo, e ele correndo, abanando o urubu. Chegou, escureceu, os urubus foram embora, ele caiu em sono, cansado. Aí quando ele está lá no sono, aí Deus vem para fazer a aliança. Aí aparece uma coluna de fumaça e uma tocha de fogo. Uma coluna de fumaça, como o homem não tem condição de fazer aliança direta com Deus, Deus fez Abraão ser representado. Deus proveu o representante para Abraão, que já falava de Cristo que viria. E você olha quando aquela tocha de fogo e aquela coluna passam entre aqueles animais, porque naquela época era um símbolo da aliança, você fazia um 8 entre os animais do sacrifício. E Deus faz uma aliança com o homem Abraão, que creu. E agora, por causa da aliança, Deus diz: agora tu vais conhecer que eu sou Deus Todo-Poderoso. Quem anda em aliança comigo tem que andar na minha presença e ser perfeito. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus como meu escudo, como o meu maior galardão, meu maior tesouro, como aquele que pode todas as coisas, mas como aquele que exige de mim, que estou em aliança com Ele, que ande na sua presença e seja perfeito. Isso pesou para Abraão. Não dava mais para Abraão brincar de entregar Sara para qualquer um. Não dava mais para Abraão brincar de pecar, porque agora ele estava em aliança. Porque agora Deus havia se revelado a ele de uma forma especial. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quero dizer aos irmãos que esta terceira revelação de Deus para Abraão lhe trouxe uma responsabilidade. Agora ele não podia mais viver de qualquer jeito, ser de qualquer jeito, pensar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Ele precisava andar na presença de Deus e ser perfeito. Irmãos, é tão ruim quando nós não queremos nos submeter a Deus, nos submeter à aliança que nós fizemos com Ele. E aí nós sabemos fazer o certo, mas não fazemos, às vezes até de propósito, só para contrariar, só para não ser daquele jeito, só porque não queremos agradar o homem, só porque não queremos nos submeter à autoridade, só porque não queremos fazer como deve ser feito, nós resolvemos não ser perfeito. Mas o compromisso da revelação de Deus a Abraão tinha uma responsabilidade. Deus era o escudo de Abraão, Deus era o maior tesouro de Abraão, e como maior tesouro, todas as outras coisas eram acrescentadas, e Deus acrescentou mesmo. Abraão era muito rico, rico demais, mas a aliança exigia uma responsabilidade. Anda na minha presença e ser perfeito.
Então, se eu quero servir a Deus, eu tenho que saber que o meu Deus é o meu escudo. Ele é o meu maior tesouro, ele vai cuidar de mim. Mas uma coisa eu preciso ter: compromisso em ser fiel e andar corretamente na presença do Senhor. E assim como Deus se revelou para Abraão, ele se revela para nós, e nós precisamos ser obedientes à aliança que temos com ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Guarde, irmão, a aliança que você tem com Deus. Guarde a revelação de Deus para Abraão, porque também é para nós. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.